de Krishna. É uma das encarnações de Krishna mais importantes, inclusive o nome de Rama faz parte do mantra Hare Krishna, é um dos nomes, né, mais auspiciosos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Então o Ramachandra é o personagem principal do Ramayana, escrito por Valmiki. Esse é um dos poemas mais belos da humanidade, um dos mais antigos. E essa é uma das epopeias, né, da Índia, junto com Mahabharata, com mais importância e muito rica em ensinamentos. A obra completa possui 24 mil versos. Não é muito comparado com o Mahabharata, que são 100 mil versos. O Bhagavatam é 17 mil versos. Então, eu vou tentar contar. Vou tentar resumir os 24 mil versos. Naquela lá que tem som melhor. E por isso que eu não me estendi muito na música, porque é preciso. Todo ano nessa data gostamos de contar a história, né, do advento do seu Ramachandra. Quem é? É daí que vem esse ruído? Ela tira um pouco a música. É que Os tem que técnicos. ela distribui. Os rodos. Deixa assim, senão fica só um lado. Melhor. Então, Rama, a palavra Rama significa fonte de todo prazer. Né? E a história do Ramayana começa. Isso aconteceu em Treta Yuga, das 4 grandes eras: era do ouro, era da prata, era do cobre, era do ferro, ou chamamos de Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, que nós estamos vivendo agora. Kali Yuga é a rapa do Tar. Quem não conseguiu se liberar em Satya Yuga, nem Treta Yuga, nem Dwapara Yuga, está tentando agora. E aqui é um bom lugar para tentar ouvir sobre Krishna. Então, em Treta Yuga, existia um reino chamado Ayodhya, do pai de Dasarata. Dasarata é o pai de Rama. Então, durante o governo, o reinado do pai de Dasarata, aconteceu que sempre existe um conflito universal entre demônios e semideuses, né? Demônios chamados Asuras, né? Ou também os Asuras, os Rakshasas, né? Vários nomes. No universo existe sempre a luta das forças do bem e do mal. Em níveis mais elevados isso também acontece. Os semideuses e os Asuras, que também têm muito poder. Semideuses têm poder inconcebível comparado com o nosso poder resumido. Mas os Asuras também conseguem muito poder através da busca de práticas místicas, né? A própria magia negra, tudo isso. Então eles confrontam-se de forma parelha. Só que a diferença é que os Devas, eles seguem o Dharma. E o conceito de Dharma é muito importante, porque Dharma significa a justiça universal, aquilo que deve ser feito. Em outros idiomas teológicos, digamos, podemos chamar isso de o Logos, né? Quer dizer, o universo ele tem um propósito. Quando Deus criou esse universo, ele também estabeleceu um propósito. Por isso que existem leis. E tudo isso, essa justiça, esses ajustes, se fazem com a lei do karma, a lei da ação e da reação. Então é dito que Ramachandra, essa encarnação de Krishna, Ramachandra, ele é a personificação do Dharma. É o rei perfeito, o ser humano perfeito. Quer dizer, Krishna que apareceu entre nós como um ser humano, como um rei. Mas um rei, assim, seguidor de todos os preceitos religiosos, o Dharma, a justiça, né? Ele era a personificação. O exemplo do ser humano perfeito, do rei perfeito. Por isso que é importante ouvirmos, né? Porque analisando a conduta dessas personalidades podemos estabelecê-los com um parâmetro para nós mesmos, né?
Qual é o comportamento ideal, né, de um ser humano, de um rei, né? Estamos tão carentes de um comportamento ideal, né, de um governante. Vimos no Ramachandra o que é um governante perfeito. Então aconteceu que os demônios, né, os asuras, estavam querendo dominar a Terra na época e estavam promovendo uma grande seca, né, fazendo com que os seres humanos morressem de fome e sede. Então os semideuses intervieram, né, e começaram a combater, e o filho do rei, o pai de Dasarata, que seria depois o pai de Ramachandra, ele incumbiu o seu filho, que era um guerreiro muito destemido, para atuar nessa batalha. Ele era o rei mais importante, né, que seu filho estava representando e lutando junto com os semideuses. E dirigindo a quadriga estava a sua esposa mais nova. Um tanto raro ver isso, né, numa batalha, né, uma mulher. Mas ela era de natureza kshatriya, muito heróica, muito eficiente, então ela estava como quadrigária, dirigindo a quadriga. Enquanto ele lutava, ela dirigia, posicionava estrategicamente a quadriga. E aconteceu que os demônios estavam vencendo e o próprio Dasarata foi ferido. Então ela, de uma forma muito hábil e heróica, conseguiu tirar ele do campo de batalha e salvou a sua vida. E quando ele percebeu que sua vida tinha sido salva pela sua consorte, né, a rainha, uma das 3 rainhas, essa era a mais nova, a preferida dele. Então ele falou que estava muito satisfeito e concedeu para ela 2 pedidos. Você pode fazer 2 pedidos e pedir o que você desejar. E ela disse: não, eu tenho tudo que eu quero, né? Você como esposo, né? A Ayodhya, né? Tudo, eu não tenho nada a desejar. Ele disse: então, está certo. Quando você quiser, você pode pedir. Então, como os demônios estavam vencendo, Senhor Brahma convocou o próprio Vishnu, porque o Vishnu é o mantenedor do universo. Então, quando a situação aqui nesse universo está muito crítica, ele é convidado para encarnar nesse mundo ou em outros e estabelecer a ordem, sempre impedindo que a natureza demoníaca vença, porque aí isso causaria um distúrbio universal e a impropriedade, né, de condições para que os homens de boa vontade, como Cristo falava, pudessem buscar a autorrealização. Então, Vishnu sozinho veio com suas armas e começou a combater e destruir, porque ele é Deus, né, ele é todo-poderoso. Começou a combater e dizimar todos os demônios. Menos 2 que fugiram e se esconderam aqui nesse planeta. Essa batalha aconteceu num nível mais alto. E se esconderam na casa de um casal de brahmanas. Na ocasião, só estava a esposa do brahmana. E eles pediram, suplicaram proteção, um abrigo. E ela resolveu protegê-los, né? Porque na tradição da Índia, a hospitalidade para quem precisa é algo muito importante. É um princípio dos pais de família. Então ela acolheu os 2 e Vishnu ficou sabendo. E ele estava com a missão de destruir todos os demônios. Só faltavam 2. Estavam ali e ele soube, chegou na casa dela e pediu que ela permitisse, né, que eles fossem capturados. E ela disse: não, eu quero protegê-los. Eles pediram ajuda e essa é a minha ética. Mas Vishnu estava muito com, digamos, o pique, né, da batalha, né? Então ele só jogou ela para o lado assim e foi buscá-los. Mas ela sofreu um acidente e morreu. Não era a intenção de Vishnu matar ela, mas ela morreu nisso. E aí ele pegou os 2 demônios, matou e assim a batalha se concluiu. E essa notícia de que o Senhor Vishnu havia irrompido com o Dharma, que o que ele cometeu, assim, capturar 2 pessoas protegidas na casa de outra,
no caso de um casal de brahmanas, e ter matado a esposa de um brahmana, foi algo para o Dharma muito grave. Inclusive ele foi condenado por Vashita, que era o sacerdote do reino de Dasarata. Todos os reis têm sempre um sacerdote, um conselheiro assim, mais próximo. E ele era o líder dos sacerdotes. E ele falou que no devido momento Rama ia sofrer as consequências da sua ação. Isso é a lei do karma, a lei do Dharma. Então, o tempo se passou, e Vishnu voltou para sua morada transcendental, e enquanto isso reinou período de paz, mas um Rakshasa demoníaco chamado Ravana, que na verdade é uma encarnação de Narasimha, de Hiranyakashipu, é a segunda vida de Hiranyakashipu. A história é longa, né? Então, ele estava buscando poder, e ele praticou muitas austeridades, né? O poder nesse universo, ele é disponível tanto para pessoas bem intencionadas como mal intencionadas. O poder é neutro. Existem meios de buscar esse poder. E através de práticas místicas, né, penitências, austeridades, seguindo os rituais, né, o Dharma, essas personalidades podem obter poder. E por muito tempo ele, Vibhishana, que era seu irmão, e o outro irmão, Kumbhakarna, cada um tinha uma natureza diferente, uma personalidade bem diferente. Os três meditaram por muito tempo, adorando o Senhor Brahma, que é o Criador do Universo, para obterem poderes. Por 10.000 anos do tempo daquela época, eles ficaram meditando. E eles já estavam assim, atingindo a perfeição, e o Senhor Brahma, então, foi obrigado a descer, manifestar-se para eles e oferecer as bênçãos. Então o Brahma falou: vocês durante milênios praticaram austeridades, então vocês têm direito a fazerem seus pedidos, né? Então Ravana foi o primeiro a se manifestar, e ele disse: eu não quero ser morto por nem um semideus e por nem um demônio, que eram os mais poderosos. Na verdade, ele cometeu um erro que depois seria fatal para ele, porque ele não mencionou os seres humanos. Porque aparentemente ele negligenciou, né? O que os seres humanos poderiam fazer contra mim? Ele desenvolveu muito poder. E Brahma concedeu essa bênção para ele. Kumbhakarna, ele era um gigante, muito grande, assim. E ele era a personificação da gula e da preguiça. Então o que ele pediu é que ele pudesse dormir por 364 dias, e um dia ele acordaria e comeria tudo que fosse possível. Ele iria passar a vida inteira com essa bênção. Ele se chama Kumbhakarna. E ele recebeu essa bênção, e Vibhishana, o outro, ele fez um pedido que todas as suas decisões, todas as suas atitudes, nada na sua vida fugisse do Dharma. Aí o Sr. Brahma ficou surpreso, né? Como pode ele ser irmão do Rava? Mas ele mostrou uma característica muito nobre. Ele disse: eu não só vou conceder isso para você, como vou lhe dar a imortalidade. Porque veja, a imortalidade nesse sentido é de viver muito tempo, quase uma imortalidade. Ninguém é imortal, mas ele teve essa bênção. Então, seu Brahma voltou para a sua morada, todos receberam esse poder, e Ravana não perdeu tempo e começou a dominar o universo. A ambição dessas personalidades são ilimitadas, né? Então, para ele queria. E ele tinha esse poder, como ele não podia ser destruído pelos semideus, nem por outros demônios, talvez oponentes, e ele começou a dominar o universo. E começou a impedir as cerimônias ritualísticas, porque o que mantém os semideuses justamente é o yagya, é o sacrifício. Os seres humanos, eles recebem muitos benefícios dos semideuses, né?
as condições meteorológicas, a chuva, o sol. Os semideuses controlam tudo isso. Dão condições para o ser humano fazer o quê? Isso que nós estamos fazendo aqui. Buscar a autorrealização. Então, todo sacrifício dos seres humanos comprovam que o seu esforço está dando resultado. É que nem o pai que faz o sacrifício de manter um filho na universidade, quando vê que o filho está estudando bem, então o pai fica satisfeito. Então há uma relação entre os seres humanos e os semideuses. E Ravana então tentava impedir os sacrifícios para que os semideuses enfraquecessem mais ainda. Ravana chegou a expulsar até a Indra, o rei dos semideuses, do seu palácio. E os semideuses então viveram uma situação muito crítica. E foram recorrer ao Senhor Brahma, que recorreu ao Senhor Vishnu novamente. E o Senhor Vishnu então falou que em breve desceria esse planeta para combater os demônios. Enquanto isso, no palácio de Dasarata, ele não podia. Então, Vishnu desceria nesse planeta, a forma humana, como um avatar. Eles chamam um avatar. O avatar é aquele que desce, né? Quando Deus desce, encarna entre os seres humanos para trazer uma mensagem espiritual, cumprir uma missão. Se chama avatar, que literalmente significa aquele que desce. Então ele tinha que descer, teria que ter paz, né? E ao mesmo tempo, Dasarata, ele estava com um problema de não ter filhos, não ter herdeiros, né? Tinha 3 esposas e não tinha nenhum herdeiro. E já estava com uma idade mais avançada. Então ele recorreu a sacerdotes. Os sacerdotes aconselharam a praticar austeridades, né? Para ter o mérito de ter esses filhos. Então isso coincidiu. O rei estava querendo ter filhos e Rama estava querendo descer para esse planeta, juntamente com seus associados, né? Lakshmana, Bharata e Shatrugna. Sempre quando ele vem, que nem Panchatattva, que nem Krishna e Balarama, sempre eles vêm. Então viria ele e mais 3 que seriam irmãos, filhos de diferentes esposas. Então aconteceu que eles nasceram, né? Rama nasceu da esposa mais velha. Depois a esposa mais nova teve Bharata como filho, e a outra teve Lakshmana e Shatrugna. Então Shatrugna era como a sombra de Bharata, e Lakshmana era como a sombra, quer dizer, um fiel servo de Rama. Como o rei, então, eles cresceram, já tinham 16 anos de idade, e os demônios estavam causando muitos distúrbios no universo. Principalmente nas florestas, onde os sábios praticavam sacrifícios, austeridades. Então, um dia apareceu no palácio o sábio Vishvamitra Muni. É um grande mestre sábio que vivia na floresta, junto com uma comunidade de brahmanas, né, que praticavam. E ele veio pedir para que o seu filho, para o rei Dasarata, para que o seu filho pudesse protegê-los, porque eles não podiam praticar austeridades, que os demônios apareciam e lançavam essa chuva de urina, fezes, e contaminavam, e morcegos, e a floresta assim dizimada, um lugar assim demoníaco, assim, um lugar. E o rei disse: meu filho tem apenas 16 anos. Vishvamitra Muni sabia que esse menino de 16 anos era um avatar, era Vishnu. Mas o rei não sabia, para o rei era seu filho. Então ele achou estranho que o seu filho com 16 anos, né, pudesse proteger, lutar contra personalidades demoníacas muito poderosas. Mas como o sábio pediu, né, e os reis, eles são reverentes, né, os sábios, que estão numa categoria superior. Então eles foram para a floresta. E é interessante, quando eles chegaram na floresta, o lugar estava todo assim, nessas florestas, né, malignas, né, tudo assim, como que fosse incendiado, né, desértico. E ele falou: essa aqui era uma linda floresta, mas os demônios com as suas atividades, né, estão destruindo tudo.
Sempre que a gente quer praticar sacrifícios, austeridades, as práticas religiosas, não conseguimos. Então, em pouco tempo, com suas flechas poderosas, eles conseguiram dizimar todos os rakshasas que estavam naquela região. Então, como recompensa, o Vishwamitra Muni deu armas muito poderosas para que eles futuramente pudessem usar em batalhas, né, contra os demônios. Então eles voltaram para o palácio vitoriosos, os sábios conseguiram praticar, né? E alguns demônios que sobreviveram foram contados para o líder deles, né, Ravana, né, que tinha alguém muito poderoso, né, crianças, né, jovens, 16 anos, né. Ele estranhou o fato, né, mas não deu muita importância. Então uma das recompensas das bênçãos que Vishwamitra Muni deu são essas armas muito poderosas, inclusive uma flecha, um arco e flecha, assim, com poder de dizimar, matar, o mais poderoso dos Rakshasas, que foi depois da flecha que matou Ravana, né, no fim. E outra recompensa seria que eles iriam até o reino de Janaka, que estava oferecendo sua filha para casar com um príncipe que mostrasse um feito muito heróico, assim, muito difícil, que era de erguer no reino do rei Janaka, existia um arco que havia pertencido ao senhor Shiva, e era um arco assim muito grande, e era difícil até erguê-lo, o que dirá esticar, né, a corda e colocar uma flecha. Então bastava erguer e esticar para obter a mão de Sita. E Sita, quando viu Ramachandra, já ficou apaixonada por ele e torcendo para que ele conseguisse. Então vários guerreiros muito poderosos, né, que naquele tempo isso chamava a cerimônia de Swayamvara. O príncipe, o candidato, teria que mostrar sua proeza, né, como kshatriya. E essa era a proeza, esse era o desafio. Então muitos não conseguiam nem erguer o arco. E Ramachandra, quando chegou a sua vez, como ele é todo poderoso, como ele sustenta todos os universos, para erguer um arco, não foi muito difícil para ele. Ele não só ergueu o arco, como quando ele foi esticar a corda, quebrou o arco. Imagina, rompeu o arco de Shiva, né? Isso causou um estrondo que foi escutado em todo o universo, um tremor que não foi compreendido por parte de outros que viviam em outras dimensões. E todos acharam isso um feito magnífico. E Sita ficou muito feliz, né? Então ela pôs a guirlanda, né, em Ramachandra, e voltaram para Ayodhya, né, com Sita. Sita, na verdade, ela é uma expansão da deusa da fortuna. Quando Krishna vem, ele vem com Radharani, Narayana com a Lakshmi, a deusa da fortuna, sempre é o casal. São o aspecto masculino e feminino de Deus, sempre estão juntos. Então ali estava Rama com Sita e os irmãos, né, reinando. Quer dizer, ainda Dasarata era o rei, mas como ele estava muito velho, ele queria passar o reino para o seu filho. E o povo amava muito Ramachandra, sabia dos seus feitos, né, o caráter impecável de Ramachandra. O povo estava muito feliz assim, por ter um sucessor fidedigno, personificação do Dharma. Então tudo estava pronto para a cerimônia de coroação de Ramachandra. Isso ia ser uma festividade histórica, né, para Ayodhya. Mas um dia anterior, a ama de como é o nome da mãe de Kaikei? Kaikei é o nome dessa esposa mais jovem e da Sarati, que salvou ele da batalha, que recebeu os 3 pedidos, né, que poderia fazer. Ela nem pensou em pedir nada, ela estava muito satisfeita, mas ela tinha uma ama muito demoníaca, ou com uma natureza muito comprometida com o mal. E ela disse: você está perdendo uma oportunidade.
você tem seu filho que é Bharata, você deveria pedir para o rei que seu filho fosse coroado, e não Ramachandra. Porque se for Ramachandra, você só vai ser serva de Ramachandra, mas se for seu filho coroado, você vai ter toda a glória, todo o poder. Então você pode fazer esses dois pedidos, que seu filho Bharata seja... Inclusive o Bharata nem estava nesse momento ali em Ayodhya, ele estava viajando. Você faça esse pedido e também de que Ramachandra seja exilado durante 14 anos, para que ele não queira depois tomar. Mas por direito era Ramachandra, o filho mais velho. Ele deveria ser. Aí ela, a princípio negou, mas depois foi tomada pela sensação de poder, o filho, e aceitou. Então ela chamou o rei e falou: lembra que você me ofereceu 2 pedidos? E o rei nem imaginava, né, que esses pedidos seriam assim, fatais para ele. E ele disse: mas pode fazer os seus pedidos, há muito tempo que eu quero satisfazer os seus pedidos, né? Aí ela falou: eu quero que meu filho seja o rei Bharata e que o Ramachandra seja exilado por 14 anos. Aí o rei ficou: não, você não pode pedir isso. Isso seria a causa da minha morte. E realmente 6 meses depois ele ficou tão desgostoso que ele abandonou o corpo. E como um rei tem sempre essa honra de jamais deixar de cumprir uma promessa, ele viu que ele teria que cumprir. Ele, muito pesaroso, chamou Ramachandra e explicou. Ele temia a reação de Ramachandra. E se desculpou, se sentiu completamente arrasado. E a reação de Ramachandra foi tranquila. Ele disse: eu aceito como Dharma a vontade de meu pai. A vontade de meu pai, a vontade do mestre é sagrada. Tá? E se isso é sancionado por Krishna, por Deus, então isso é o próprio Dharma. Existe um propósito para isso. Nesse mundo não existe nada bom, nada mal. Tudo conduz para a sabedoria. Então ele foi muito sábio, e aceitou. Posso ser exilado para a floresta, eu quero satisfazer o seu desejo, o seu pedido. Você é meu pai, eu devo tudo a você. E o pai diz: não, você tem que negar o meu pedido, lutar, me amaldiçoar. Você não pode aceitar isso. Eu sou um mau pai, né? Como posso fazer isso? Mas ele aceitou tranquilamente. E quando os outros ficaram sabendo, todos assim, o próprio rei amaldiçoou Kaikeyi, né? E a ama foi presa, né? A desgraça caiu sobre ela, na verdade. Então Bharata foi chamado quando na verdade Bharata estava ausente ainda. E Ramachandra então se preparou para o exílio, e todo o povo então ficou muito, assim, muito pesado. Embora Bharata fosse muito bom também, mas Ramachandra era. E Sita que segui-lo, né? Eu sou sua esposa, eu tenho que segui-lo, e Lakshmana também. Eu sou o seu servo, seu irmão leal, onde você for. Então os 3 trocaram suas roupas, né, régias, e foram até as margens do rio Ganges. Todo o povo, né, foi atrás, tal. Foi uma situação muito dramática. E até eles iam numa região bem distante, na floresta. E então eles se estabeleceram na floresta, né, construíram uma cabana e iam viver ali como eremitas, como ascetas. Imagina, da condição de reis, né, para uma condição de completa renúncia. Todos muito nobres, né? Então, quando Bharata ficou sabendo, ele foi logo até o lugar onde Ramachandra estava. E disse: não, eu vim aqui para convidar você, eu renuncio, eu não quero ser o rei, você tem que ser o rei. Bharata também não queria. Aí Ramachandra disse: não, essa é a vontade de nosso pai, satisfaça a vontade de nosso pai. Então ele aceitou
Ele disse: eu vou governar para você, por você, pelo seu pedido, não por mim, pelo meu ego, por você. E ele pediu as sandálias de Ramachandra. Então ele voltou para o palácio e pôs as sandálias de Ramachandra no trono, onde sentaria Ramachandra. Ele nunca sentou no trono. E essas sandálias, então, ele disse: essas sandálias vão esperar até a sua volta. É muito, muito interessante isso. Então, passou-se todo um período em que Bharata reinou, né, a Ayodhya, e Ramachandra com Lakshmana e Sita na floresta. E um dia, Ramachandra, eles foram visitados por uma irmã de Ravana. E a irmã de Ravana ficou muito atraída pela beleza de Ramachandra. Mas ela se achava bonita, mas não tinha beleza. A beleza significa pureza, não? A beleza é algo assim que... A beleza é algo divino, depois eu vou comentar sobre isso. E ela propôs: eu sou irmã de Ravana, para Ramachandra. Você não quer se casar comigo? Você terá todo o poder, né? E ele disse: não, imagina, eu amo Sita, só existe Sita na minha vida. E aí Lakshmana, aí depois ela tentou Lakshmana, não deu a Rama, tentou Lakshmana. E aí ele insistiu e começou a insultar Sita. Aí Lakshmana, que era o protetor de Rama, com 2 flechas cortou as orelhas dela. E aí ela ficou assim: meu irmão há de vingar-se de vocês, né? E voltou e contou tudo o que tinha acontecido para o seu irmão Ravana. Que Ravana vivia na ilha de Lanka, atravessando o Oceano Índico, na ilha, no reino de Lanka. E ali tinha um palácio todo de ouro. Uns descrevem que ele morava numa... Hoje em dia a gente chamaria de uma nave-mãe, né, que pairava no alto, assim. Ali ele tinha todo o seu escritório, né? Tinha sua morada, tudo estava ali, tá? Então ela falou desse poder, né, que eles tinham, porque na verdade ela estava com outros rakshasas e Rama destruiu todos, né? E ela viu que ele era heróico, bonito, e propôs para se casar com ele. E ela falou que eles haviam insultado ela, cortou as orelhas dela, mas ela falou que Sita é muito bela, porque Ravana havia capturado muitas princesas. Ele tinha muitas mulheres, o universo inteiro, e levado para o palácio. Ela disse: de todas as que estão aqui, nenhuma é mais bela do que Sita. Aí ele: é mesmo? Ficou interessado: quero conhecer, quero que ela seja minha, o meu harém. Justamente aqui tem um lado místico muito interessante, porque Sita representa a personificação da riqueza de Deus, da energia de Deus, o mundo material, tudo. E tentar se apossar de Sita é como se apossar do que não é nosso, né? Que é o que acontece muito. Tudo que a gente usufrui, que não é para oferecer a Deus, é como o intento de Ravana. É uma mentalidade isso. E Ravana ambicionava isso. Então ele ficou muito interessado, e aí ele convidou seu irmão Indrajit. Indrajit, ele era outro irmão de Ravana que tinha o poder de criar ilusões e de se tornar invisível. Imagina um guerreiro invisível, era indestrutível. E aí, com uma carruagem voadora, ele foi até o lugar onde estava Ramachandra. E aí ele falou para o irmão dele se transformar. Ele tinha uma estratégia para poder capturar Sita, mas Sita estava bem protegida por Rama e Lakshmana. Então ele se transformou num veadinho dourado, assim. E quando Sita viu, ela disse: esse animal eu queria ter para mim, como animal de estimação. Ele estava ali perto. Aí Lakshmana falou: cuidado, isso aí pode ser um truque de um demônio. Eles podem se transformar no que quiser.
poderes místicos. E aí a Sita insistiu, né? E aí ele foi, esposa, satisfazendo a esposa. Quando o Ramachandra foi na floresta através para a captura desse veado, ele não conseguiu ver esse veado. E perto dali, esse demônio Indrajit imitou a voz de Rama: socorro, Lakshmana, socorro, como se ele tivesse sido capturado. E aí Lakshmana disse: isso pode ser um truque. É melhor eu ficar aqui protegendo você, porque eu sei que Rama é invencível. Mas ela insiste: não, vá, pode ser que Rama esteja precisando de ajuda, mas eu não posso deixar você sozinho aqui. Aí ele traçou um círculo em volta da cabana e disse: você não sai desse círculo. Ele cantou mantras, e se você não sair daqui, você terá toda a proteção. E aí foi atrás de Ramachandra. E durante a ausência de Lakshmana e Ramachandra, apareceu então Ravana disfarçado de um asceta, né? Um sadhu, um peregrino, que tem muito na floresta, pedindo água, estava assim bem velhinho. E Sita então não desconfiou. Ela quis ajudar, dar água para ele, mas não saiu do círculo. Mas quando ela foi dar água, assim, ele puxou ela fora do círculo. Aí o poder, né, que ele tinha, capturou e fez ela embarcar nessa nave que ele tinha e foi levar até o reino de Lanka. E no caminho, então, ela começou a gritar por socorro, inclusive ela lançava anéis e o lencinho, né, o lenço que ela tinha, e para que deixasse como pista, né, para que depois Ramachandra fosse procurá-la. Isso foi de valia. E no caminho ele apareceu um Jatayu. Jatayu era um humanoide. Naquele tempo existiam muitos humanoides, eram entre homem e animal. Os Rakshasas, por exemplo, Ravana era entre o homem. Na mitologia grega também tem esse tipo de... Naquele tempo existiam os humanoides, né? Os Rakshasas. Rakshasa, ele é meio felino e meio humano. Por isso que os Rakshasas adoram comer carne, né? Eles têm essa natureza felina. E raptou, aí apareceu Jatayu. Jatayu, ele era um abutre muito velho, já que era amigo do pai da Sarata também. E quando ele viu que Sita estava sendo raptado, ele tentou interceder, mas ele foi assim, ferido gravemente na sua asa, e na queda ele estava quase já desfalecendo, abandonando o corpo, e apareceu Rama então, porque eles já perceberam que Sita tinha sido raptado e já estavam procurando por Sita. E Jatayu então falou que ela tinha sido raptada e estava sendo levada para Ayodhya, né? Ele falou que era Ravana. Então Ramachandra assim, ficou muito pesaroso, né? Sua esposa, que era tudo, na sua vida ela era tudo. Então ele tinha a missão agora de resgatá-la. Mas ele estava na floresta, ele não tinha mais seu exército. E quando estava na condição humana, ele quis agir como um ser humano. Porque ele sozinho, se ele atuasse como Vishnu, ele poderia ter. Mas ele quis atuar como um ser humano. Então ele precisava de um exército, ele precisava de aliados, né? Porque ele tinha que combater o exército de Rama. Então ele procurou na floresta, e aí ele encontrou uma anciã, e pela predestinação, ela estava ali justamente há milênios já esperando que Ramachandra um dia aparecesse aí só para indicar o exército de Sugriva, que era um exército de humanoides, meio homem, meio macacos. Nesse exército o ministro era Hanuman. E também existia o exército de Jambavan. Jambavan também é um humanoide, homem com urso. Jambavan é o rei dos ursos, né? Jambavati é filha de Jambavan, uma das esposas de Krishna depois. Então,
ela indicou o endereço, o lugar onde poderia encontrar Sugriva, que tinha um exército de macacos. Então ele encontrou Sugriva, mas Sugriva já não tinha mais seu exército, porque seu irmão, assim, numa estratégia, num golpe assim, dominou, ficou com o exército, até sua esposa também. Então, se Ramachandra ajudasse a resgatar seu exército, seu reino, ele também ajudaria a resgatar Sita, porque estava numa situação semelhante. E foi o que aconteceu. Ramachandra e Lakshmana usaram seu poder e combateram esse irmão de Sugriva e conseguiram assim, resgatar seu reino. E agora todos estavam dispostos a ir até o reino de Ravana para resgatar Sita. Mas ele conheceu Hanuman. Então o exército foi marchando em direção a Sri Lanka, mas aí eles encontraram o oceano como obstáculo. Eles teriam que construir uma ponte, como fariam para atravessar esse oceano? Aí Sugriva revelou que Hanuman, quando criança, recebeu poderes, todos os poderes místicos, os 8 poderes místicos, como bênção de um sábio, nem ele sabia. Então ele invocou o poder místico de voar, e ele tinha o poder místico de se tornar pequeno ou gigante, e ter força ilimitada, se transformar no que ele quisesse. Ele tinha todos os poderes. Então ele foi incumbido de ir até Sri Lanka, no reino de Ravana, para libertar Sita. Lá ela estava presa, num lugar isolado, e todo dia Ravana vinha tentar assediá-la, mas ela deplorava isso. E, inclusive, ela jurou jejuar até que seu esposo viesse resgatá-la. E Indra, sabendo disso, deu um elixir para ela beber, que ela ficaria até 1 ano sem fome. Então, os semideus também protegeram, né? Então, todo dia ele tentava assediá-la e ela esperando que Rama viesse. Ela tinha certeza que Rama viesse resgatar. E nisso apareceu a Hanuman e foi procurar onde estava. Ele atravessou todo o oceano voando, mas ela estava presa. Aí ele se transformou num pequeno inseto, passou por baixo da porta, uma formiga, depois assumiu seu tamanho natural e conversou com Sita e disse: eu vim aqui para levá-la de volta, e eu tenho poder, posso levá-la de volta. Aí Sita disse: não, eu não me sentiria bem em ser salva. Existem muitas princesas aqui na mesma condição do que eu, e eu gostaria que todas fossem libertadas junto. Eu sei que se Rama puder vir me resgatar, isso acontecerá. Então eu não quero ir com você agora, mas eu quero que todas sejam liberadas. Aí então ele viu que não podia dissuadir Sita dessa decisão e foi até Ravana, até o palácio de Ravana, foi recebido como mensageiro de Rama, e ele disse: por que você não solta Sita? Se você não soltar Sita, isso será a causa da sua ruína. Aí ele olhou para Lakshmana e disse: eu não posso soltar Sita, ela é muito bela, só em contemplá-la eu já sinto. E aí Hanuman disse, assumindo a posição de um animal, disse: eu não entendo da estética dos humanos. Muito interessante isso. É como, por exemplo, se você põe uma rosa, um humano vai ver que essa rosa é muito linda, mas um cachorro pode mastigar a rosa, ele não vai dizer que a rosa é linda. Os animais não têm o senso de estética que o ser humano tem. E isso é uma qualidade muito específica do ser humano, porque contemplar a beleza é uma maneira de realizar a presença divina. Por isso que a própria palavra estética tem como raiz êxtase. Estética, êxtase. Êxtasis. Porque a beleza nos traz êxtase. Porque ela, de alguma forma, ela nos lembra Deus, né? Toda a beleza, seja na música, na arte, na natureza, a beleza é algo que nos lembra Deus. Então o Ravana, ele
Ele estava apegado à beleza de Sita. Tá? E aí ele disse, eu não posso... E aí começaram a zombar de Hanuman, de demônios, né? E até atearam fogo na cauda de Hanuman. Aí Hanuman começou com a sua cauda, como se fosse uma tocha, a incendiar uma grande parte da cidade. Foi incendiada como reação, até que ele voltasse. Aí ele voltou e falou para Rama que não, que Sita não queria, ele esperava que você fosse. Aí Rama disse, então temos que construir uma ponte para atravessar esse oceano. Mas como vamos construir essa ponte? Então, ele orou para o Deus do oceano para que ele permitisse que essa ponte fosse construída. E estava demorando para que Varuna, o Deus das águas, se manifestasse. Porque Varuna, na verdade, é um servo de Rama. Aí ele começou a ficar irado, porque ele estava lembrando da sua esposa, e o oceano começou a ficar assim, tempestuoso. Aí Varuna foi ver o que estava acontecendo, era Rama. Aí Rama disse, eu preciso atravessar o oceano. Aí ele falou, Varuna, que se colocassem pedras com o nome de Rama, essas pedras flutuariam e eles poderiam construir uma ponte muito mais facilmente. Então todos foram incumbidos a ajudar a construir essa ponte. E tinha um macaquinho, um deles, que era incumbido de escrever o nome. Ele tinha o poder também de fazer essas pedras flutuarem. Ele tinha também o poder de andar sobre as águas. E então eles traziam, até as formiguinhas traziam grãos de areia. E Hanuman trazia picos de montanha. Até tem um passatempo ali que Hanuman ficava incomodado, né, de ter que trazer um pico de montanha e desviar de uma formiga, e isso perturbava o serviço dele. Aí ele foi se reclamar para Ramachandra, porque as formigas só estão atrapalhando. O que vale um grão de areia? Ele diz, quem é você para medir a devoção de uma formiga? Você acha que porque você é maior, tem mais devoção? O que me vale é a devoção. Então, uma história interessante, né? Aí Hanuman recolheu o seu ego e viu a coisa. Então, essa ponte foi construída e finalmente todo o exército pôde chegar até as proximidades de Sri Lanka, do reino de Ravana. Então Ravana já estava sabendo, preparou seu exército e primeiramente ele enviou um demônio só, montado na sua quadriga, que era a personificação do mal. Uma espécie de Papa Purusha, todas assim, a inveja, a ira, ele achava que só ele era o suficiente para derrotar porque eles zombavam, o que um exército de macacos e de ursos vai poder contra nós, que já lutamos contra os semideuses. Então só mandou essa quadriga com esse demônio que era a personificação da ira e de todas as desqualidades. A quadriga dele era feito de inveja, os cavalos de orgulho e tudo isso. E esse macaquinho que sabia andar sobre as águas, sozinho derrotou. E isso tem um significado interessante, porque as águas do oceano representam o mundo material. E como andar sobre as águas significa dominar. Então, como ele tinha domínio sobre a inveja, a ira, a vaidade, ele derrotou facilmente. Aí quando Ravana ficou sabendo que um simples macaquinho derrotou esse que era um dos seus grandes guerreiros, ele já ficou preocupado. Então ele tentou, eles estavam contando com Kumbhakarna, que estava dormindo, não era hora de acordar. Lembra que ele dormia 364 dias e um dia era para comer. Não era o dia de acordar ele, mas a situação exigia. Então foram acordar Kumbhakarna, era um gigante. Aí Ravana explicou, nós tivemos que acordá-lo porque Rama está contra-atacando nós e precisamos da sua força, do seu poder. Ele olhou para Ravana e disse, Rama é a encarnação do Dharma. Ninguém pode destruí-lo. Ele sabia disso. Quem segue o Dharma perfeitamente
como Ramachandra. Por isso que a nossa verdadeira proteção é o Dharma. Nós temos muitos perigos no mundo, né? Nós só temos que temer o nosso mau karma, que são os momentos que fugimos do Dharma. Mas se uma pessoa está fixa no Dharma, ninguém pode combater, ninguém pode assim atentar contra ele. Então, na verdade, nós temos medo de nós mesmos, porque sabemos que temos dívidas kármicas. Isso nos abre para o perigo. Por exemplo, medo de ladrões. Se você já roubou em outra vida, você está aberto para ser roubado. Medo de ser assassinado. Então Kumbhakarna falou sabiamente: não vamos conseguir derrotar, mas eu vou cumprir meu dever de Kshatriya. Então Kumbhakarna dizimou muitos soldados, mas finalmente ele foi derrotado também por Lakshmana. E então Ravana estava ficando preocupado, né? Perdi meu irmão, perdi aquele. Agora eu vou mandar meu filho Indrajit. Indrajit tem o poder de se tornar invisível, então ele pode matar os soldados à vontade e não pode ser alvejado, ninguém sabe onde ele está. Aí quando Indrajit entrou em cena, então o exército de Ramachandra começou a se dizimar. E eles, quase todos morreram. Então todos os corpos estavam ali. Então eles convocaram o sacerdote, né, para ver o que eles poderiam fazer. E esse sacerdote falou que num lugar do Himalaia existia uma planta que podia, é tão poderosa que podia ressuscitar esses soldados. Então Hanuman foi incumbido de buscar essas ervas. E o sacerdote descreveu fielmente como eram essas ervas. Quando Hanuman chegou lá, ele já não lembrava mais. Começou a olhar muitas ervas, muitas plantas, e já não lembrava mais do que eu faço. Aí ele pensa: bem, como são muitos soldados que estão mortos, eu vou levar a montanha toda. Aí ele se transformou num gigante, ele tinha esse poder, e levou todo o pico da montanha até o lugar, assentou a montanha. Aí o sacerdote facilmente foi lá, escolheu as ervas, fez a preparação e conseguiu reviver o exército de Ramachandra. Então esse confronto teve várias batalhas e o exército de Ravana estava sendo dizimado. Até que, porque Ravana, ao contrário de Ramachandra, que ia na frente do campo da batalha, do exército, Ravana só mandava, né? Os governantes modernos só mandam os soldados, né? E eles ficam lá, tranquilo. Mas chegou o ponto que o exército foi dizimado e Ravana tinha que lutar. E ele tinha que confrontar, né, como os outros filmes, acaba assim, né? No fim, a última luta é para os mais poderosos. Então, ele e Ramachandra iam lutar. E aí houve uma luta terrível. E interessante que Ravana sabia que ia morrer. E até deixou uma espécie de testamento. E esse testamento é muito interessante. Mas antes vamos falar da morte de Ravana. Então essa luta foi muito parelha, muito terrível, porque Ravana inclusive tinha 9 cabeças, né? Cada uma manifestava um tipo de poder. Mas Ramachandra tinha essa flecha que ele tinha recebido, essas flechas que ele havia recebido como bênção de Vishwamitra Muni. Então cada uma dessas flechas foi aniquilando uma das cabeças de Ravana. Até que a última flecha mais poderosa acertou o coração de Ravana. Mas é interessante que quando Ravana estava descendo as escadas para ir lutar contra Ramachandra, ele encontrou Kala. Kala é a personalidade do tempo, é o tempo. Né? E ele lutou contra Kala e venceu. Ele conseguiu vencer o tempo. Mas o significado disso é que Ravana venceu o tempo no sentido que ele ainda existe como mentalidade dentro de cada um de nós. Quando nós agimos como Ravana, de possuir o que não é nosso,
como ele quis possuir Sita, arquetipicamente significa que alguém deseja usurpar a energia material para seu ego, para seu propósito egoísta, né? Toda a riqueza, todo o poder, tudo que até o nosso corpo que usamos para o nosso propósito egoísta, egóico, isso é como Ravana tentando se apossar de Sita. Então o sentido de ele ter vencido o tempo foi esse, que ele ainda permanece em nossas mentes, Ravana. Nós temos que vencer o nosso Ravana. Dentro de nós existe uma luta entre Rama, que é o Dharma, e Ravana, que é a nossa natureza adármica, né? Digamos. Então, ele abandonou o corpo e Vibhishana, que era o irmão, que era estrito no Dharma, foi incumbido que ser o líder de Lanka. Então, Lanka foi administrada por um rei sábio. Então, depois dessa vitória, que foi muito comemorada, só restava para Ramachandra, depois que expiou os 14 anos do exílio, voltar. Então, assim, os semideuses ofereceram para ele uma nave e eles voltaram para Ayodhya. Então, foi um motivo de muita festa, muita comemoração, o retorno de Ramachandra. Bharata ficou muito feliz, todos, o povo, né? E inclusive quando ele voltou, Bharata trouxe as sandálias para ele. Agora você pode vestir as suas sandálias e sentar no seu trono. Então, junto com Sita, com Lakshmana, ele administrou por muitos anos, 14 mil anos. Só faltava um ano para fechar um ciclo. E aconteceu que Sita engravidou. Depois de muito tempo ela engravidou. Rama não sabia, ela estava grávida. E quando ela revelou para Rama, Rama disse: eu quero satisfazer um desejo seu. Estou muito feliz por você estar grávida, teremos um sucessor. E ela pediu o desejo de visitar os brahmanas que viviam naquele lugar sagrado em que eles estiveram durante 14 anos. Porque ali existiam os brahmanas, né, que se tornaram conhecidos. E Lakshmana ficou incumbido de levar ela até lá, então. Depois Lakshmana voltou, ela ia ficar um tempo lá. E durante todo o tempo, Rama, ele perguntava para seus ministros se o povo estava suficiente, se eles tinham alguma crítica contra o rei, né? E eles disseram que uma crítica que eles tinham, que eram poucos, na verdade, pessoas de mau caráter, pessoas ignorantes, que não entendiam, eles diziam que como é que Rama pôde aceitar Sita de volta como sua esposa, se ela tinha se tornado impura, porque na cabeça deles ela tinha sido desfrutada por Ravana, mas isso não aconteceu. Então, como Rama era perfeitamente estrito no Dharma e não queria descontentar nenhum cidadão, é porque realmente se ela tivesse se tornado impura, se tivesse para um rei dentro desses padrões, não era digno. Mas eram alguns poucos, mas Rama estava preocupado também com esses poucos. Então ele resolveu renunciar a Sita. Vejam que a maldição de Vashita, porque ele tinha também, sem querer, matado a esposa de um Brahmana. Então a maldição é que ele viveria o drama de ser afastado da sua esposa. E agora o karma iria se cumprir. Então ele teve que deliberadamente, falou para Lakshmana, então, deixe que Sita fique naquele lugar. E Lakshmana disse: não pode. Você agora é rei e são pessoas indignas. Você não tem que dar ouvidos para essas pessoas.
Ele disse, não, mas eu tenho que seguir o Dharma. E você deve entender que o Dharma também significa que desígnios divinos devem estar acontecendo. E ele entendia que isso era uma reação. Ele teria que pagar. E então, naquele lugar, Sita estava naquele lugar com os Brahmanas, e Narada Muni então apareceu para dar proteção a ela. Mas quem deveria protegê-la seria o sábio Valmiki, que morava naquele lugar, bem ali perto. Valmiki era um sábio completamente desgostoso com esse mundo. Ele resolveu entrar em samadhi, meditação, e nunca mais voltar. Porque não existia nenhum ser humano justo nesse mundo. E ele ficou tanto tempo meditando que as formigas construíram um formigueiro em volta do corpo dele. Por isso era chamado de Valmiki. Valmiki é formiga. Os cupins construíram. Aí Narada Muni tentou, o próprio Narada Muni tentou chamá-lo de volta. Você deve proteger Sita, né? Você deve voltar do seu samadhi. E ele disse, você pode me dar o nome de um ser humano justo? Aí ele falou, Rama. Aí então ele disse, sim, por Rama vale a pena. Aí ele quebrou toda aquela estrutura de cupins e assumiu seu corpo e deu abrigo a Sita e instruiu Sita, e os 2 filhos que estavam no ventre de Sita aprenderam toda essa história. Valmiki é o narrador do Ramayana. Ele seria depois o narrador do Narayana. Já estou chegando no fim, viu? Não vou toda noite. Vocês querem ouvir o resto da história? Porque hoje é dia de Ramachandra, né? São 24 mil versos, não dá para resumir tão facilmente. Não terminou o primeiro, hein? Faltam 23 mil. Faltam 23, mas vamos fazer em capítulos. Então. Não vai ser tudo hoje. Então, esses meninos nasceram no ashram de Valmiki e se tornaram assim discípulos e foram instruídos por Valmiki. Eles se tornaram narradores do Ramayana. Então eles eram assim poetas e músicos ao mesmo tempo que eles narravam. Que o Ramayana ele é uma poesia muito bela, métrica, as rimas, é fantástico. Isso é sobre-humano. Você vê que não foi feito por o poema mais belo que existe na humanidade. E esses meninos se tornaram muito hábeis em recitar o Ramayana. Eles eram músicos e poetas. E ficaram até famosos ali na região, tal, uma dupla. E aí aconteceu que Ramachandra ia concluir 15 anos de reinado e uma grande festa iria acontecer ali. Então, vários artistas iriam se apresentar naquele lugar. E eles também já tinham uma certa fama, um certo prestígio, foram para lá para se apresentar. Rama, toda a hierarquia, né, do palácio, e assistir esses artistas, os melhores artistas, né? Era uma das comemorações, né, das festividades. E aí esses 2 meninos recitaram o Ramayana, mas Rama não sabia que era filho deles. Ele não sabia que era filho deles. Sita não estava ali presente, ela estava lá ainda. Não. E ele ficou impressionado. Como você sabe de toda essa história? Só Rama é conhecido, porque só ele viveu tudo isso. E todos ficaram assim, impressionados, né, com a habilidade, a beleza. Tocou o coração de todos, né, contando toda a história, detalhes que o povo não conhecia. E Rama ficou impressionado. E aí eles, quem são vocês? De onde vocês vêm? Vocês são criaturas divinas. E aí então Valmiki apareceu e disse, são seus filhos. Aí foi um momento de comoção, né? Algo assim que nos filmes às vezes ele fica assim muito emocionado, meus filhos, né? Minha esposa estava grávida, eu nunca pude ver meus filhos, agora estão aqui. E ele mandou buscar Sita, né? Agora Sita tem que estar presente. Aí foram buscar Sita, e aí Sita estava presente e disse,
Eu sou filha da Mãe Terra, né, porque Sita, ela era Janaka, o rei Janaka esposou com a divindade da terra, que é Bhumi. Então eu sou filha da Mãe Terra. E eu quero provar que eu sou pura, né? Mesmo estando todo aquele tempo em Ayodhya, eu sempre mantive a minha pureza. E aí eu invoco a minha Mãe Terra, e se eu for realmente pura, eu quero que ela me segure em seus braços, né? E aí realmente, quando ela invocou a sua mãe, a terra começou a tremer e apareceu um trono, e apareceu a divindade da terra, Bhumi, e tomou ela nos braços como uma criança, como prova de que ela é completamente pura. Só que nesse momento a mãe dela levou ela e Sita desapareceu de cena. Isso estava se concluindo já um ciclo, né? Todos já teriam que voltar, Ramachandra, todos teriam que voltar, né? Então, Ramachandra voltaria, mas antes disso ele convocou seus associados principais, Hanuman, e apresentou para eles, se alguém quisesse voltar a ele, porque ele era Narayana e Lakshmi estava esperando por ele nos mundos espirituais. Se alguns quisessem voltar para ele ou quisessem ficar aqui, aí apareceu Hanuman e Hanuman quis ficar aqui. Aí Rama deu um presente para ele, disse: eu vou te dar um bracelete de ouro para você lembrar de mim. Aí Hanuman, novamente assumindo o lado animal, né, pegou aquele bracelete, cheirou, mordeu, quebrou, olhou, jogou fora. E disse: Rama, por que você jogou fora? Isso é muito precioso, né? Ele disse: por acaso está escrito o nome de Rama em algum lugar? Então não tem valor. Para mim só tem o nome de Rama. Então Rama olhou para ele brincando e disse: então teu corpo não tem valor. Não vejo o nome de Rama, tá, no seu corpo. E aí que aquele passatempo que ele abriu o peito assim, mostrou que cada órgão, cada vértebra, tudo tinha o nome de Rama. E depois Rama fechou, né, o peito dele. Aí entendeu assim, a grandeza, né, que Hanuman é o devoto, ele é a personalidade que representa o devoto, o servo perfeito, fiel. É o devoto perfeito. Então, Rama, todos mergulharam no rio, eu não me lembro o nome, mas é um rio que é um portal para os mundos superiores. Então, Ramachandra encerrou o seu advento aqui nesse planeta. Tem 1000 detalhes, né? Imagina, 24 mil versos. Então, Jai, todas as glórias a Ramachandra ki Jai. Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki Jai. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Se alguém tiver alguma pergunta, algum detalhe. Podia falar o testamento de Rava. O testamento de Rava. Eu não me lembro de todos os detalhes, mas do testamento ele fala um detalhe importante. Ele disse: na verdade não foi uma negligência minha não ter pedido para não ser atacado pelos seres humanos também. Eu simplesmente sabia que seria destruído, porque toda a minha ambição é que fez com que eu conseguisse todo esse poder, e os humanos, eles têm Deus no coração. Só quem poderia me destruir seria Deus. Todos os humanos têm Deus no coração. Porque é interessante isso, que os humanos, embora sejam entre os demônios poderosos e os semideuses, os humanos, eles têm uma situação que nem os semideuses têm, nem os demônios têm. Os humanos, eles estão numa condição de buscar mais facilmente a liberação. Porque a gente nem está aqui iludido com todas as situações opulentas dos mundos celestiais e nem tolhidos pela ignorância dos seres inferiores. Nós estamos vendo lado a lado
a dualidade. Um dia podemos estar felizes, outro dia entristecidos, um dia uma doença, outro dia saudáveis, a dualidade. E essa dualidade nos induz a buscar respostas e a liberação. Só que os semideus estão sempre no desfrute. Então, a maioria deles nem quer saber de ser liberado, mas nós precisamos resolver o problema da morte, como o Buda viu, da morte, da doença, da velhice. Nós, como almas perfeitas, não queremos estar num mundo imperfeito, num corpo imperfeito. Então, vocês querem fazer um kirtan? Ou querem comer prasad? Os dois. Então é isso. Essa é uma parte do testamento importante. Ele sabia que ia ser. Tá? Ou fazer um bhajan enquanto a gente faz a prasad. Distribui a prasad. Vocês que vejam. Certo? Seria o festival. Então vamos fazer um kirtan assim, tá? Como o Luciano falou, está certo.